Opa, vocês estão bem? Que bom. Olha o Catilango aqui e eu só vim passar para dar um aviso para vocês que, como minha filha estava passando mal esse fim de semana e um tempo atrás, eu não consegui adiantar os vídeos, então o vídeo de hoje vai ser só uma reprise para vocês, beleza? Me desculpa aí, mas assiste tudo aí, dá um like e brau! Na história de hoje, acompanhamos Yang Jagak, o primeiro filho do líder da União de Murin, conhecido como a Estrela dos 10 Golpes. Ele ganhou esse título pois conseguia encontrar uma maneira de neutralizar quaisquer artes marciais dentro de 10 golpes. Infelizmente para o nosso prota, mesmo ostentando o título e sendo filho de um figurão, ele não se escapou das tramas políticas do mundo Murin. Afinal, todos cobiçam o trono do líder. Além disso, grupos não ortodoxos tinham começado a se unificar nos bastidores. E no final, nosso prota teve o azar de ser pego no meio dessa onda turbulenta de jogos políticos cheio de ganância e foi envenenado antes mesmo de completar 30 anos e foi de comes e bebes. Mas como você já deve ter pensado, ele acorda em um lugar estranho que ele não reconhece, mesmo tendo certeza que foi de comes e bebes depois de ter sido envenenado. Ele começa a pensar que foi sequestrado por algum grupo que estava envolvido com o jogo político e poderia querer atingir o líder da União Murin através do sequestro de seu filho. Vendo que tudo estava extremamente preparado, ele pensou que eles queriam manter vivo até chegar a hora de libertá-lo. Mas ao falhar em circulação Ki, ele vai beber água para esparecer e percebe que estava em outro corpo. Pior, ele não conseguia distinguir se era um homem ou uma mulher, mas vendo sua arma no meio de suas pernas, ele fica aliviado por ainda ser homem. E também muito fascinado com o tamanho do seu novo amiguinho, mas ele mantém o foco no problema atual. Ele não sabia de quem era esse corpo e a energia que ele tinha era muito impura e não conseguia sentir nenhum traço de suas antigas artes marciais. Pela primeira vez em sua vida, ele estava totalmente perdido. Na verdade, segunda vida, né? A primeira já foi de comes e bebes. Percebendo que sua alma deve ter entrado no corpo de alguém que treinava isolado, ele começa a procurar em algum lugar respostas de quem era o dono original desse corpo. Em uma sala da caverna, ele acha várias figuras entalhadas na parede, que era a técnica marcial que o dono original do corpo devia estar treinando em isolamento. Ele começa a repetir as posições da técnica e fica abismado com quão incrível, poderosa e cruel ela era. Uma frase na parede gravada pelo antigo dono do corpo dizia que só é possível ficar mais forte ao encarar o perigo. O prota disse que ele foi de base com uma sobrecarga de Ki quando fluiu a energia pelas correntes corporais erradas. Como ele treinava com apenas imagens entalhadas na parede, ele interpretou a técnica com senso comum e isso foi sua perdição. Mas para ele, era fácil perceber todas as nuances dessa arte marcial, cujo objetivo era ser grandiosa e destruir tudo. Rebelião dos Céus, um nome bem arrogante, mas era digno dessa arte que desafiava os céus. Totalmente concentrado, nosso prota começa a praticar a técnica incansavelmente. Em um rolar de scroll do mouse, vemos que passou vários anos, e ele aprendeu tudo que tinha nos desenhos. Infelizmente, os desenhos só iam até o 10º estágio da técnica e eram uma pena, mas apenas com isso ele conseguiu passar a força de sua vida passada chegando até o reino evolucionário, ganhando 240 anos de Ki. Uma benção disfarçada foi o que ele ganhou ficando preso nessa caverna, sem contar que ele ainda ganhou uma segunda vida. Ele presta respeito em frente aos símbolos da parede como um bom pupilo, agradecendo a sabedoria e jurando não desviar do caminho da justiça. Comparado com as técnicas de seu pai e dos anciões de sua vida passada, ele percebe que nunca conseguiria chegar ao nível que está hoje, e jura que não importa o que aconteça, ele que trilha o caminho da justiça servirá o criador dessa técnica como um único e verdadeiro mestre. Mesmo que os céus caiam ou que a terra rache ao meio, ele não mudará esse sentimento. Só eu acho que esse juramento foi um pouco cedo e vai dar muita merda, mano. Ele agora está pronto para deixar essa caverna e descobrir o lugar onde estava. Quem sabe dar um pouquinho de ação pra dar uma animada no vídeo, né? Ver um figurante tomando um sarrafo é sempre gostosinho. Como a porta não tinha nenhum sinal de abrir, ele se prepara e com um único golpe com a palma da mão, ele destrói completamente a entrada da caverna. Banhado pela luz do sol após anos, ele se perde em contemplação por alguns instantes, até que nota alguém tirando uma soneca em uma árvore. O maluco explodiu a caverna e o figurante não acordou, mano. Que sono pesado é esse, velho? Assim que ele acorda o cara, o mesmo vê o rosto do prota e fica completamente desesperado pedindo perdão de joelhos e no final o cara simplesmente desmaia. O prota só encosta o bundão na árvore incrédulo com o quão medroso o cara era e sai andando. E mais à frente, ele sai da mata e avista uma cidade. Ele caminha em direção à entrada e dá de cara com alguns guardas muito fortes e fica assustado. Os simples guardas do portão desse lugar eram muito poderosos.
Ele se prepara para caso ele precise lutar contra eles, mas os guardas ficam de joelho e o chamam de jovem mestre e o parabeniza por completar o treinamento e isolamento. Pego de surpresa, o prota começa a olhar em volta até que vê a placa do lugar, com o nome Culto Gang Myung, o lugar oculto nas vastas grandes 100.000 montanhas, onde você nunca pode sair após entrar, e também conhecido popularmente por todos como Culto do Capiroto. Lembrando que os guardas o chamaram de jovem mestre, o prota fica completamente perdido. O filho do líder da União Murim, que sempre lutou pela justiça, agora é o jovem mestre do Culto do Capiroto. Eu disse, guys, aquele juramento ia acabar lascando ele. A arte que ele aprendeu na caverna era conhecida como Arte Divina dos Demônios Celestiais. Quando o prota ouve isso, ele fica ainda mais perdido, se recusando a acreditar em toda essa merda. Ele parte pra cima de um guarda totalmente alterado e acaba desmaiando com um choque. Ele acorda pensando ter sido tudo um pesadelo, mas ao lavar seu rosto percebe que tudo era real. Depois de mais uma pequena sessão de negação, vemos que em outro prédio do culto do Pepeta, Dan Yaha, princesa do Palácio do Piso Negro, está conversando com sua empregada sobre o prota. E parece que ela não gosta muito dele não, hein? Acho que não gostar ainda é pouco. Ela diz que ele deveria ter morrido dentro da caverna. Mal sabe ela que acertou precisamente. Aparentemente ela é a noiva dele. E odeia o fato dele ser um inútil que usa sua posição de jovem mestre para correr atrás de mulheres. Devido ao show que o prota deu quando chegou, todos pensam que ele não conseguiu aprender nada da técnica celestial. Ela lembra do primeiro encontro que teve com o antigo dono do corpo do prota e como ele era um escroto do carvalho, mano. Após ela reclamar por muitos e muitos balões de diálogo com sua empregada, de como ele não deveria ter saído da caverna antes de aprender a técnica e que passou apenas 3 anos, que ele deveria ter morrido, blá 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 blá, corta para o prota que após acordar percebeu que ninguém veio ver como ele estava. Então investigou e descobriu que o antigo dono desse corpo era um merda, que basicamente ninguém gostava. Até um apelido de fantasma citado ele tinha. Ele tentava pegar todas que via e as que não conseguia, ele usava seu status para forçá-la. O bicho era um merda. O único motivo para ele conseguir ficar vivo até entrar na caverna foi devido ao seu pai, o líder do culto demoníaco, um dos 3 seres supremos que ultrapassava até os 10 mestres da humanidade, Ma Taepium. Mais uma vez, após vários balões de diálogo que só serviram para mostrar o quão bosta era o antigo dono desse corpo e como ele estava lascado sem nada agora no culto demoníaco e blá 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 blá, o prota está preparado para aceitar e diz que vai viver do seu jeito. E nessa hora, a garota que vai ser sua esposa entra pela porta pegando-o de surpresa. Ele pergunta quem ela era, assustado, a fazendo explodir de raiva, e pergunta se ele já esqueceu dela. O prota faz uma série de análises rápidas e chega à conclusão que deveria ser criada dele, o que não poderia estar mais errado. Como ele estava tendo alucinações devido ao pânico de estar preso no culto demoníaco, ele tenta fazer um papel de cara mau e estoico, e humilha a garota, que começa a chorar e sai correndo do quarto. Fora do quarto, ela o amaldiçoa e pensa que antes de se casar com alguém como ele, ela prefere morrer. Dentro do quarto, o burrão ainda não percebe a burrada e só lamenta de ter deixado ela ir antes de pedir comida, já que ele estava morrendo de fome. Ele sai do quarto e vai conversar com Ya e o Tal, seu guarda-costas. E para variar, ele é outro merda igual o antigo dono do corpo. Ele faz a pegadinha dizendo que a memória do prota tá ruim porque lhe falta energia Yin, a energia que vem das mulheres na hora do sexo. O prota o empurra para longe e o figurante diz que ele está estranho, falando igual pessoas da seita ortodoxa, fazendo o prota se cagar de medo, pensando que tinha sido descoberto e se preparando para passar o maluco no cerol. Mas nessa hora, o cara começa a rir igual um lunático, dizendo que era só uma pegadinha, o que lhe rende um soco bem dado no pote. O prota pede para ele o explicar como as coisas funcionam no culto, mas sua barriga começa a roncar na hora e eles acabam indo conversar no restaurante. Quando os dois estavam indo, o figurante lembra que não dava para ir no restaurante top de linha que ele tinha falado, porque hoje era a reunião dos herdeiros do culto, onde os filhos das famílias mais importantes se reuniam. Mesmo com os vários avisos do figurante, o prota decide ir à reunião. Eles caminham enquanto o figurante explica como o culto é estruturado. Eles descobrem que alguns membros querem eleger um novo líder, já que Mataep-1 sumiu e ninguém sabe onde ele está. O protagonista diz que como ele está ali, não deveria ter problema, mas o figura disse que ninguém vê ele como líder, já que ele era fucking ignorante e só faz merda onde quer que vá. O prota dá uma bronca do figuras por falar assim dele, e lembra que prometeu aceitar o demônio celestial como mestre quando aprendeu a técnica na caverna. Ele não era um homem que volta atrás com suas palavras.
Ele descobre que o culto demoníaco tem 1 milhão de membros e fica incrédulo. Outra coisa que ele não entende é como os grupos espalhados não começaram a rebelião quando o líder sumiu há 2 anos. E a verdade é que os grupos não estavam unidos, e por isso ninguém queria dar o primeiro passo. Então, eles estavam esperando pelo Festival Celestial, que acontece a cada 2 anos. Mas agora que o Prota voltou, sendo o legítimo herdeiro, lascou os planos deles. Já de noite, no restaurante onde ia acontecer a reunião dos herdeiros, a chegada do protagonista deixa todo mundo de surpresa. Ninguém imaginava que o inútil filho do líder iria à reunião. Quando Dan Yanha, que seria a futura esposa do Prota, vê ele chegando, tenta fugir. Ela ainda estava irritada com ele, mas ele rapidamente a alcança e os dois conversam. O lerdão ainda continua pensando que ela era uma criada, causando mais problemas. Porém, pela elegância e o modo de falar do Prota, ela acaba pensando um pouquinho melhor dele. Os dois se separam e o Prota diz que ela lembra muito sua irmã e promete retornar para vê-la um dia. Depois que ele e sua futura esposa se separaram, ela fica toda sem graça, se recusando a acreditar que ficou coradinha perto dele. Ele, por outro lado, mais burro que uma porta, simplesmente volta para o restaurante e diz para o seu guarda que estava no banheiro. E os dois vão para a mesa onde os outros herdeiros dos 7 palácios do culto estavam. O herdeiro do palácio mercante, que nosso Prota o apelidou de Sapo, tenta desesperadamente o humilhar, mas nosso garotão simplesmente senta na mesa enquanto seu guarda-costa e o senhor Sapo estavam discutindo e começa a comer. Vendo que o senhor Sapo não parava com o show de figurante, o Prota pergunta para seu amigo qual era a hierarquia do jovem mestre do culto. Depois de ouvir isso, o senhor Sapo acaba tentando acertar o Prota, que usa o amigo como escudo humano. Então, ele diz que como o senhor Sapo tentou assassiná-lo, se rebelando contra o culto, tentando roubar o lugar do jovem mestre, ele irá ao palácio mercante conversar com o pai do Sapão. Os outros figurantes, tudo começam a ir embora após ver o antigo e inútil jovem mestre, que dependia apenas do seu pai para fazer essas merdas, estava agindo daquele jeito todo fodão. No palácio mercante, após o Sapo voltar, ele toma uma bronca do pai e fica de castigo. E vocês aí achando que só porque o maluco é um cultivador demoníaco não ficava de castigo. O cara manda chamar o líder do esquadrão e discutem como resolver a merda que seu filho cara de sapo causou. Afinal, agora que o palácio mercante está com os holofotes devido à acusação do jovem mestre de traição, os outros palácios podiam aproveitar essa chance para matar o Prota e culpá-los e tirar o palácio marcante do jogo de poder do culto. O líder do esquadrão tem a brilhante ideia de chamar o Prota, encher ele de presentes e fazer ele ficar ao lado do palácio marcante. Assim, eles poderiam controlar o culto através dele. Uma jogada muito inteligente, se fosse o antigo jovem mestre. Nosso Prota já estava pensando em tudo o que estava acontecendo e se planejando enquanto meditava em seu quarto. O amigo bobão dele entra no quarto desesperado pela merda que aconteceu no dia anterior. Mas nosso Prota apenas pergunta pra ele quem ele era, se não o jovem mestre da porra toda, caramba. Então ele acalma seu amigo e pede uma lista de nomes para que ele possa usar para ver quem ele vai pôr para morar nos quartos do palacete que ele vive. Afinal, tem 11 quartos e apenas um ocupado. Eles se disfarçam e saem para completar essa tarefa. E o Prota vai aprendendo mais sobre o culto e das dificuldades que eles enfrentam em morar nas 100.000 montanhas. O Prota pergunta por que eles não se mudam, e a resposta é que fora desse lugar, todo mundo os vê como uma ameaça. O Prota diz que isso é devido à brutalidade e seu amigo diz, olha quem fala, né? O fantasma excitado. Para quem não lembra, esse era o apelido do antigo dono do corpo, que foi de Comes e Bebes. Após ouvir isso, o Prota fica preocupado. Mesmo que ele encontre pessoas para recrutar, quem iria querer ficar do lado dele, considerando como o antigo jovem mestre era um merda em todos os aspectos possíveis. Eles chegam à biblioteca e o velhote que cuida de lá, muito suspeito, começa a falar em código com seu colega. E depois de algumas palavras, o velho coloca os dois para fora e abre uma passagem secreta. Ele pergunta para alguém se pode deixar os dois entrar. Um velho em uma cadeira de roda que fala palavras difíceis e filosóficas diz que pode deixar os dois entrarem de boa. Quando o Prota vê a salinha, fica totalmente desacreditado. Tinha informações de basicamente todas as pessoas importantes nas planícies centrais. E o que mais chamou sua atenção e o fez ficar ansioso ou furioso, é difícil ler as emoções nesses quadrinhos, foi que ele viu que seu pai estava na lista. Ele encara o velhote na cadeira e diz que ele conseguiu muitas informações para ser um simples velho.
e continua dizendo que se essas informações fossem usadas por pessoas ruins, muito sangue seria derramado. Acho que nosso menino ainda não entendeu o significado do culto demoníaco, só acho, mano. O velhote muito debochado diz que nosso prota seria um rei terrivelmente bonzinho, fazendo o amigo e guarda-costas deles perguntar se ele estava procurando a morte, ou dizer algo assim para o jovem mestre do culto. O velho disse que esse era seu trabalho, e então ele disse que se por acaso chegasse a morrer ali, ninguém mais sairia dessa sala. Então ele aciona uma trava em sua cadeira de roda que tranca a porta. O prota pergunta se ele iria o matar para impedir que a informação vazasse. Mas o velhote simplesmente diz que ele apenas espera que ele considere o aviso de não vazar as informações. O prota então diz que poderia muito bem dizer que sim e depois voltar com mais pessoas para pegar o velho. E o velhote diz que no meio tempo disso acontecer, ele já teria fugido. Rapaz, tomara que esse velho vire aliado do nosso prota, tô gostando demais, mano. Após os dois deixarem um pouco o jogo de inteligência de lado, o velho pergunta por que o prota queria aumentar sua influência, já que ele veio buscar uma lista de pessoas. E o prota disse que na verdade quer a lista apenas para achar bons moradores para os quartos vazios de seu palacete, e os dois continuam sempre com palavras de duplo sentido e frases inteligentes. Rapaz, esses malucos estão jogando xadrez ou trocando informações, mano? Que porra é essa? O prota, vendo que esse velho realmente não era uma pessoa normal, pergunta seu nome. E o velho responde Tong Jaegal, deixando o prota totalmente em choque, literalmente. Olha os raizinhos atrás dele. Conhecido como o Semeador dos Céus, Jaegal Tong, um dos homens mais inteligentes que nosso prota conheceu em sua vida passada, conhecido em todas as planícies centrais, seu superior, que o melhor tratava quando ele entrou no esquadrão do Dragão do Vento. O prota não entende como ele ficou em um estado tão deprimente, preso em uma cadeira de rodas no porão da biblioteca no culto demoníaco. Eles conversam tentando um descobrir as coisas por trás do outro, mas não leva a lugar nenhum. Então, o velhote mostra a lista com registros hierárquicos do culto e deixa o amigo do prota puto quando descobre que ele colocou o jovem mestre do culto como maluco e insano. Vendo que seu amigo estava o atrapalhando, o prota manda ele ir buscar muita água, falando que estava com muita sede, para deixar ele e o velho sozinhos. Quando os dois ficam a sós, o velho começa a mudar as informações do prota em sua lista, afinal ele era brilhante e inteligente. Tudo que ele fez até agora após sair da caverna estava planejado. Ele foi no restaurante procurar aliados fortes, atiçou o palácio mercante para se proteger e ainda disse que iria à sede deles porque precisava de dinheiro, porque seu objetivo era se tornar o próximo líder. Mas o velho então diz que para ele se tornar o próximo líder da seita, vai ser difícil. Ele vai precisar da ajuda dos anciões, dos palácios ou simplesmente de um velho como ele. Carai, que velho foda, mano. O prota então pergunta qual a chance dele se tornar líder se aceitar a ajuda dele. E o velho diz que era de 50%. E sem sua ajuda era só de 0,1%. Porra! Só que então o prota disse que o alvo dele não era o topo. As 100 mil montanhas é apenas um mero canto das planícies. Mesmo que ele chegue ao topo, ele ainda seria um tigre em uma montanha. O que ele queria era moldar as montanhas e mudar o culto demoníaco. O velho nem o leva em consideração, afinal ele não acredita que o prota podia fazer isso. E ainda diz que o prota não era insano, e sim perdido em suas próprias fantasias. Ele começa a falar muita merda o desencorajando, falando que ele não conseguiria. Ele diz que o culto só acredita em força e valoriza ela acima de tudo. E que o prota deveria parar de sonhar e aceitar sua parceria, que ele o ajudaria a chegar ao posto de líder do culto. E ele deveria ser rápido, porque a qualquer momento um assassino dos palácios pode acabar o matando. Totalmente irritado com quão baixo seu companheiro da vida passada caiu, o prota diz que vai fazer ele se lembrar de quem ele era. E pergunta para ele por que ele diz que é impossível e libera seu poder enquanto fala que mudará o culto com suas próprias mãos e que se ele ficar em seu caminho perdido em sua ganância sem sentido, ele vai acabar com a vida do velho ali mesmo. O velhote cai de joelhos todo cagado de medo. Ele percebe que o prota dominou as artes divinas celestiais.
O Prota então faz outro discurso sobre o velho que já foi conhecido como Semeador dos Céus e caiu tanto, ficando preso em uma pequena sala, e com um movimento de mãos ele destrói a porta que fechava a sala. O velho, vendo que o Prota dominou o poder dos céus, não entende o motivo de querer mudar a seita, se ele poderia simplesmente subir ao topo rapidamente. E com essas palavras, o Prota diz: o culto demoníaco de agora é como um abismo empurrando os outros na profundeza escuras, e ainda assim eles mesmos não podem escapar. Eu desejo meramente destruir essa conexão maléfica. Cê tá doido, o maluco é muito bravo, família. O velho disse que essas não são palavras que o jovem mestre do culto demoníaco deveria dizer, já que sua reputação era mais suja que pau de galinheiro. O velho começa a rir igual um lunático, pensando no quão interessante é o jovem mestre do culto tentando mudar tudo, e pede para o Prota poupar a sua vida. O Prota se pergunta por que deveria, e o velho diz que seu corpo pode estar fraco, mas é o suficiente para cuidar de detalhes irritantes para ele, e também diz para o Prota que ele era o 19º líder do Portão Humilde, uma organização de informações com as melhores conexões. Mesmo surpreso com essa informação, o Prota pergunta o que isso importa. Revelar segredos não significa que eles podem ter confiança mútua. E pergunta o que o velho queria. Então o velho pede que ele traga o conselheiro militar da União Murim, Jaegal Mudeong. Curioso, o Prota se pega pensando se foi esse cara que deixou seu superior nesse estado. Mas deixando sua curiosidade de lado, ele pensa que deixar esse velho vivo seria uma grande ameaça para o mundo Murim, mas também seria de grande ajuda. Então o Prota pergunta se esse era o único pedido do velho. E o velhote, com uma cara insana, diz que se o Prota puder trazer ele já aleijado, seria melhor ainda. Cê tá doido, o velhote tá puto maluco. Após decidir esses detalhes, eles começam com planos. O velhote percebe que o Prota esconde algo, mas o Prota pensa que ainda não era a hora de se revelar. Então, o velhote saca uma caixa com uma máscara muito foda, que neutraliza qualquer veneno e impede que qualquer pessoa o reconheça. Uma das 5 relíquias sagradas do culto. Ninguém deve saber ainda que o Prota dominou a arte celestial. O velho diz que assim que eles descobrirem, o Prota vai ter que lidar com pelo menos 50% de todo o culto. Ele terá 4 meses para conseguir pelo menos metade dos anciões e palácios do seu lado, antes do festival celestial. As pessoas comuns do culto vêm sofrendo muito, então é daí que o Prota tem que partir, para construir uma boa base ajudando essas pessoas. Mas terá que fazer isso disfarçado. Então fica combinado dele ir atrás do segundo membro para seus quartos vazios, Yu Taeshik, já que ele diz que o primeiro vai ficar ocupado pelo velhote. Nessa hora, seu amigo volta com a água e diz que conhece esse cara, um guarda-costas do culto que depois que sua esposa faleceu, se perdeu em bebidas e drogas e vive na sarjeta. O Prota então começa a sair e chama seu amigo, o deixando puto por ter carregado água à toa. Alguns dias depois, no pico da água, um vale isolado onde as pessoas sem expectativas de vida vivem, conhecida como a Vila do Córrego Choroso, pois dizem que as águas da cachoeira são o choro dos moradores dali. Aqui se vive o pior tipo de gente, viciados, criminosos, entre outros. Os palácios não ligam para o que acontece aqui, e os moradores apenas sobrevivem um dia após o outro. Com o anúncio da chegada do jovem mestre nesse lugar, os moradores tiveram que esperar no sol de joelhos. Obviamente isso deixou geral puto. Após a recepção, o chefe da vila leva o Prota e seu amigo para um local onde eles servem uma boa refeição. Após o chefe sair, o Prota comenta com seu amigo que tem algo errado. Não tem plantações e o mercado fica longe, sem contar um jardim bonito nesse lugar. Mas seu amigo lesadão pergunta se ele estava bêbado, pois ele não via nada de errado. Ele deixa seu amigo comendo e então sai para investigar. Já corta para o chefe da vila indo encontrar alguém em um lugar distante para entregar um pagamento. Vendo que tem menos que o normal, o cara de capuz pergunta por que tem menos que o de costume, e o chefe diz que tiveram que parar os trabalhos para preparar a vida para o jovem mestre que tinha vindo sem avisar para o local.
O cara então pede o dobro no próximo mês, e quando o chefe começa a sair, ele pergunta o que aconteceu com o Taishiki. O chefe da vila diz que ele está quebrado e se tornou um servo humilde da casa de apostas. O cara manda o chefe da vila levar a filha do cara como presente pro jovem mestre de noite. Que maluco FDP, mano. Aparentemente ele tem algum ódio com o cara que o Prota veio procurar. E pensando que o Prota veio comprar drogas e se divertir com as mulheres, ele resolveu dar a filha do cara para ele se divertir, para causar mais confusão. Mas ele não contava com um protagonista reencarnado overpower para acabar com os planos deles. O capítulo 10 começa com o Prota fazendo uma analogia das origens do culto do capiroto, que começou para servir um deus benevolente, mas as chamas que deveriam prover luz começou a queimar tudo, então o deus virou um demônio. O Prota e seu amigo andam pelas ruas da vila. O estranho é que mesmo com várias casas, eles viam muito poucas pessoas, e mesmo com o tempo quente, as pessoas ainda usavam roupas de inverno. Vendo isso, o Prota para uma mulher que passava. Ele pergunta para ela se ela não estava com calor, mas ela começa a desviar o olhar. Então, ele tira uma parte da roupa dela, fazendo seu amigo ficar louco, pensando que era outro tipo de feitiço estranho dele. O Prota vê a perna da mulher toda marcada, e do nada começa a cair folhas do jardim que vimos antes. Nosso Prota muito inteligente descobre alguma coisa, mas a gente não descobriu nada porque não mostra, então ele diz para os seus amigos para voltarem. Com aquele corte mais rápido que a Tramontes, vemos o chefe da vila pulando no lago da vila, que era a passagem para a casa de apostas que ele disse anteriormente com o cara de capuz. Ele encontra com seus subordinados e vemos que a falta de pessoas da vila, que o Prota comentou, se deve ao fato de a maioria deles estarem jogando aqui. Enquanto ele passava, uma briga começa entre dois jogadores de cartas. O velhote, que parecia ser um bosta, já logo mete a peixeirada na mão do maluco e manda eles ficarem quietos, senão ele mataria os dois. Carvalho, mano, eu achei que ele era só um puxa-saco do baralho, mas ele é foda. Ele manda chamar todos de volta para o trabalho, pois a próxima carga vai ter que ser o dobro, como vimos o cara de capuz no último vídeo pedindo. O capanga dele diz que seria arriscado com o jovem mestre na vila, mas o chefe, que ainda pensa que nosso garotão é o inútil antigo jovem mestre, diz que ele só estava na vila porque queria dar um fight com as cremosas e se jogar nas drogas. Lembrando, guys, não usem drogas, o Proerd adverte. Ele também manda buscar o Yutashiki e sua filha, que será presente para o jovem mestre. Na casa de Yutashiki, sua filha estava tratando dele. E tipo, falar que belezinha, hein? Será que teremos um harém nessa obra? Yutashiki tá de mal a pior. Depois de toda essa merda que aconteceu com ele, começaram a dar um suposto remédio para ele, mas que na verdade só deixa a condição dele pior. Sua filha já percebeu isso e quer aproveitar o alvoroço com a chegada do jovem mestre a esse lugar para fugir com seu pai. Quando seu velho ouve a palavra jovem mestre, começa a ficar irritado, mas no final apenas solta uma risada forçada. Será que a morte da sua esposa foi culpa do jovem mestre? Fica essa pergunta no ar aí. Enquanto ela se pega pensando na condição de seu pai, que só vai continuar piorando se continuar ali, o capanga chega na porta e manda ela e seu pai o seguir, e diz que ela tem 1 hora para ficar limpa e bem arrumada. Já na casa de aposta, após o susto inicial da garota, eles a separam do seu pai, dizendo que o chefe quer ver apenas ela e que eles cuidarão de seu pai com os remédios. O pai dela agarra sua mão para não deixar ela ir, mas quando eles mostram a suposta farinha branquinha para ele, se é que vocês me entendem, ele deixa ela ir. Viciados e seus vícios, fazer o quê? Dentro da sala, o chefe da vila abre todo o jogo pra ela. Ele conta sobre todos os seus planos e como ele não tá dando remédio nem nada e que ela já deve ter percebido que seu pai só tá piorando. Quando ele encosta no rosto da garota, ela fica assustado. E ele se pergunta se as mãos dele eram sujas demais para ela. E completa dizendo que logo logo o corpo dela também ficará bem sujo. Ele diz que ela só se manteve viva e bem até hoje por cuidados dele e que essa era a hora dela o recompensar por isso. Ela manda ele ficar longe, mas o velho disse que ela já deve saber a situação do seu pai. E como ele não dava a mínima pros dois, se ela fosse obediente pelo menos dessa vez, ela e seu pai poderiam deixar a vila. Mas para isso, ela teria que esquentar a cama do jovem mestre essa noite. Ao ouvir isso, a garota fica em choque, literalmente, olha os raizinhos aí de novo. Ela lembra dos rumores do jovem mestre ser cruel que machucava as mulheres por seu bel prazer, o famoso fantasma excitado. Mesmo relutante, a jovem aceita, depois da ameaça de ser vendida a um bordel e seu pai esquartejado. À noite, quando o Prota pensava na vila e onde poderia estar o lugar que o chefe estava produzindo as drogas, a jovem chega ao quarto dele. O Prota assume o papel de cara mal de novo e começa a jogar com ela.
Mesmo vendo que ela estava sendo obrigada a fazer isso, no final ele simplesmente usa um ponto de pressão para forçar um desmaio. Quando a jovem acorda pensando que o Prota a usou, ela diz a ele que precisava da sua ajuda e que estava disposta a usar seu corpo como pagamento se ele ajudasse ela e seu pai. O Prota disse que não estava interessado, fazendo o papel de cara mau. Porém, diz que ele queria ouvir a história e pergunta o nome do pai dela. O Taishik, o nome do pai da garota e o alvo do Prota nessa missão na vila. O Prota vai conseguir matar 2 coelhos com um ataque só. Após ouvir a história deprimente da garota e seu pai, e também descobrir o plano do chefe da vila, ele vai ao quarto do seu colega e o mostra a droga que também veio com a garota para seu quarto. O cara todo inconveniente diz que o Prota antigamente se entupia com isso, e que uma vez, depois de ficar chapadão no Palácio dos Venenos, ele tacou fogo em todo o lugar, que era o único lugar do culto que tinha permissão de produzir isso, e ainda apanhou do chefe do lugar. O Prota pede educadamente a seu amigo para usar a droga para ver os efeitos. Ele cai no chão todo tonto e o Prota o ajuda a eliminar o efeito da droga e o deixa dormindo. Nosso Prota pega a máscara que ganhou do velho da biblioteca e diz que o chefe da vila passou de todos os limites, enquanto faz uma cara totalmente insana. Orifícios não serão perdoados. No esconderijo, onde as drogas são produzidas, 2 capangas estavam espancando o Taishik, que estava implorando por sua filha. Os 2 basicamente deixam ele no portão da morte. O fato do velho ter um olhar desafiador como se fosse um tigre irritava muito esses figurantes. Descobrimos que o chefe da vila sequestra os pais dos jovens e depois os forçam a produzir drogas, dizendo que estavam cuidando dos velhos enquanto eles viciavam os velhos nas próprias drogas que seus filhos produziam. Um plano elaborado que deixa o nosso Prota muito enfurecido quando chega ao local. Vou puxar um ponto aqui, o Prota só vai desmaiar esses FDP, mano. Deveria matar essas raças ruins, mano. Após se livrar dos 2 figuras, ele encontrou o Taishik basicamente morto. O velho disse que precisa da ajuda do Prota, só que em vez de pedir salvação ou vingança em seu nome, ele simplesmente pede pelo bem de sua filha, comovendo ainda mais o Prota. Vendo que tem que agir rápido, já que os pontos de pressão do velho foram selados, ele começa a fazer uma infusão de energia no velho e fica totalmente assustado. O velho era um poço sem fundo e literalmente precisou dos 240 anos de energia que o Prota conseguiu após completar seu treinamento na caverna. Só pra lembrar, essas são as reservas de energia dele, ele não vai ficar sem cultivo depois de fazer isso. O velho agradece imensamente depois que recuperou o juízo e conta a sua história. Ele nasceu em uma família pobre e subiu até os ranks mais altos, vivendo felizmente com sua esposa. Ele alcançou o pico de sua força na época e para subir para o estágio evolucionário, precisava de um treino em reclusão. Deixando sua esposa e filha sob os cuidados de alguém próximo, ele saiu, mas em um curto período que ficou ausente, ele descobriu que elas foram sequestradas e deixou seu treino para procurar as 2, e quando encontrou, sua esposa já tinha ido de comes e bebes. Ele não culpou ninguém além de si mesmo, a ganância de se fortalecer o cegou na época. Ele pensou em morrer várias vezes na época, mas sua filha era a pequena chama em meio a uma tempestade que o mantinha vivo ainda. Então, ele selou suas artes marciais e se viciou em drogas para esquecer a dor de perder sua esposa. O Prota pergunta se ele preferiria morrer em vez de ser salvo por ele, mas ele diz que ele não estava em seu juízo perfeito devido às drogas e nunca esqueceria a bondade do jovem em sua frente. Ele pergunta se o jovem era da Palacete Myung, deixando o Prota confuso se a máscara era realmente um tesouro ou era só uma cópia barata entregada a ele pelo velhote da biblioteca, e se pega pensando se ele mentiu para ele. Mas Yu Taishik descobriu pela energia que o Prota tinha, já que apenas a energia da arte divina do demônio celestial era compatível com a dele, e apenas as pessoas do Palacete Myung podiam aprendê-las. Mas ele ainda não descobriu que ele era o jovem mestre, fica esse ponto. Ele jura lealdade ao jovem à sua frente, dizendo que por ele faria qualquer coisa, mas em troca ele pede por sua filha. Nosso Prota diz para ele não se preocupar, pois ela estava bem e nenhum mal caiu sobre ela. E o velho fica feliz dizendo que já que ela está ao lado de um homem como ele, isso era tudo que ele podia pedir. O Prota diz para ele que no dia seguinte o jovem mestre e o chefe da vila irão aparecer ali, e que ele podia fazer o que quiser com os 2, mas para pelo menos não matar o jovem mestre. No outro dia de manhã, o chefe da vila vem chamar o Prota, assim como ele calculou. O velho pergunta o que ele achou do presente que enviou noite passada, e o Prota mente dizendo que gostou muito. Então, o velho continua perguntando se o outro presente também estava de seu agrado. No caso, eram as drogas. O Prota então elogia muito a qualidade, dizendo que era melhor que a do Palácio do Veneno e tals, fazendo o velhote contar tudo o que ele sabia sem muito esforço. Que velho burro, mano.
O chefe diz então que seu produto é tão bom que foi até apelidado de Doca do Tinhoso. O Prota então começa a jogar com o velho, dizendo que era um desperdício um talento como o dele apodrecer nessa vila. E o velho lembra das regras do culto que dificulta as vendas. Mas o Prota diz que pode resolver isso facinho achando pessoas para eles venderem. O chefe da vila ainda tem a cara de pau de falar que, como líder, queria vender mais para melhorar a vida dos moradores da vila, que tudo que ele faz é pensando no bem-estar dos moradores. Isso deixa o Prota muito irritado, mano. O maluco FDP basicamente usa geral como lixo e ainda tem a ousadia de falar isso. Dizendo que tem uma ideia, o Prota pede para ver o local onde eles fabricam essa iguaria do Tinhoso. E o velho mais burro que uma porta aceita depois que o Prota diz que ele é muito talentoso e devia ir com ele para o Palacete Miung quando o Prota iria embora. O chefe da vila leva o Prota e eles passam pela passagem do lago. A criatividade do velho deixa o protagonista abismado. O culto nunca iria descobrir esse lugar se esse panaca não fosse tão ganancioso e burro. Enquanto caminham depois de entrar, o Prota sempre elogia o velho que fica se sentindo o maioral. Até disse que consegue fazer qualquer coisa que lhe for pedido. Já subiu pra cabeça do velho, mano, tá se achando muito. O Prota estava caminhando atrás dele enquanto observava os seus arredores e a casa de jogos. Então, ele pergunta sobre Yu Taishiki, o pai da garota que o velho enviou ontem. Mas o chefe apenas muda de assunto, deixando o protagonista confuso sobre o motivo que o chefe estaria escondendo o velho dele, já que ele contou tudo de bom agrado, parecendo confiar muito no jovem mestre. Pensando que enganou o jovem mestre depois de mudar assunto, o chefe da vila pensa que vai dar uma lição na garota por ter falado demais. Que velho burro, mano. A ganância já subiu muito a cabeça dele. Eles chegam à área de produção e o Prota fica impressionado com a artimanha desse velho. Ele usa os filhos dos velhos para produzir as drogas e vicia o pai deles com ela, e depois fica usando elas para aliviar o efeito das crises de abstinência, fazendo seus filhos pensarem que era um remédio e continuar trabalhando, um ciclo sem fim. Vendo isso, o Prota começa a ficar muito irritado, mano. Esse velho brinca com as vidas das pessoas e ainda debocha disso. Ele não tem mais salvação, ele já é quase um demônio. O Prota quase se entrega de tão irritado que está. Mas então ele consegue enganar o velho dizendo que estava emocionado com a inteligência dele. Nessa hora um grande barulho vindo da prisão chama a atenção de todos. O Prota começa a rir porque já sabe o que vai acontecer com os figurantes. Mas eles no chão ficam totalmente abismados quando percebem que o Taishiki, que não só havia sobrevivido, como também escapou da prisão, estava muito bolado. Os caras no chão ficam todo cagado, mas ficam tentando parecer durão. Os figurantes partem pra cima do velho bombado simplesmente para serem destruídos literalmente, mano. O velho tá possuído, ele diz que não vai deixar ninguém escapar e começa a mandar figurantes de comes e bebes. Um golpe é menos um figurante por artista desenhar, e assim vai. O chefe da vila pergunta se ele ficou louco e tomou bomba. E o velho começa a fazer um discurso dizendo que viveu por 10 anos deprimentes, mas agora vai ser um bom pai para sua filha. E o chefe da vila diz que já era tarde demais, pois sua filha tinha sido dada ao jovem mestre. E o Taishiki lembra que seu salvador pediu para poupar o jovem mestre e manda ele sair se não quiser morrer. E é óbvio, o nosso Prota mete o pé e vaza, deixando os figurantes à mercê do velho bombado. E o Taishiki é insano, guys, cê é louco, ele mata sem dó só pra ver o tombo. Arranca braço, arranca pescoço, perna, o que vier e tá destruindo. Enquanto o velho bombado tá massacrando geral, o Prota coloca sua máscara e comenta que a arte celestial do demônio não tem muitos aspectos. É simplesmente sobre controlar e usar sua energia interna, mas tem algumas técnicas que podem ser usadas com ela. Então, ele usa uma técnica de movimentação que coloca fogo onde ele passa e destrói toda a plantação da flor que eles usam para fabricação. Os moradores ficam assistindo a cena em desespero. O Prota não os culpa. Eles fabricavam tudo isso pensando que estavam apenas salvando seus parentes. Eles não poderiam virar as costas para seus entes queridos. Em contemplação de quem era pior, o culto demoníaco que se prendeu e usava as pessoas, ou as seitas ortodoxas que usavam justiça como desculpa para fazer o que quiser. Eles chegam à conclusão enquanto voam sobre as chamas que se não pode sair disso, pelo menos ele pode mudar tudo para melhor. Os moradores o vendo voando começam a adorá-lo como deus do culto solar, lembrando que Miung significa solar. Todos caem de joelhos o chamando de Sol Negro, enquanto o Prota pensa que precisava melhorar as coisas porque ainda existem pessoas que precisam dele e o querem ali. Carvalho, meus consagrados, muito foda esse final do capítulo 14. Mereceu um like, falas tu. Cê tá doido, mano. Que manhwa foda, família.
Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Gostou da carinha do Catilango aparecendo aqui? Se gostou, avisa aí nos comentários que quem sabe eu começo a aparecer no começo de todos os vídeos. Lembra de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada. E se puder o R$5 do café do pai, vai ajudar muito, hein? Eu vou ficando por aqui, espero ver vocês em breve. Até lá, fiquem bem, falou e falou!